Oi, amigas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Tainara Rocha, mas você pode me chamar de Tai. E por aqui a gente fala sobre rotina, beleza, desenvolvimento pessoal e tem algumas conversas aqui pra gente refletir e buscar ser uma versão melhor de nós mesmas. E hoje, nesse vídeo, eu quis trazer uma coisa que eu pensei e refleti. E aí eu já falei sobre isso nas minhas outras redes, inclusive me segue lá no TikTok e no Instagram, é @miss.tainara nessas redes. Eu compartilhei um pouco sobre isso, mas eu senti que merecia um vídeo no YouTube mais completo, porque eu queria propor essa reflexão e eu acredito que isso pode agregar na sua vida. E qual que é o ponto, né? Eu tava vendo no TikTok ontem um conteúdo de uma moça que falou assim: tem uma pessoa, uma grande influenciadora, não vou citar nomes, mas talvez você vai saber quem é, que ela está onde ela está porque ela tem coragem de fazer um monte de coisa sem se importar com aquilo que as pessoas vão falar ou vão dizer sobre ela. Não significa que tudo que ela faz tá certo, não tô passando pano, não concordo com a grande maioria das coisas, dos posicionamentos que ela tem, da forma como ela conduz a produção de conteúdo dela. Não concordo. Mas ela só é tão grande hoje por fazer aquilo que ela bem entende, aquilo que ela acha que deve fazer, independente daquilo que as pessoas vão pensar, vão falar, e na realidade é até estratégico que falem, seja bem ou seja mal, porque isso traz ainda mais foco pro nome dela, visibilidade para ela. Então, de certa forma, é até estratégico aquilo que ela faz e que a gente olha, acha sem noção e não tem os mesmos valores. E olhando para esse caso em específico, eu já vi essa influenciadora conquistando coisas que você fala, cara, como que pode uma pessoa que, assim, da nossa perspectiva, né, pô, faz umas coisas que não é legal, tem uns posicionamentos que não é legal, divulga coisas que não são legais e tudo. Como é que essa pessoa consegue tanta coisa? Porque simplesmente ela não tá nem aí para aquilo que vão pensar dela. E isso tá abrindo portas e ela parece ter sempre uma visão muito otimista das coisas, que com certeza faz muita diferença. E é assim que ela conseguiu chegar a coisas como ter um programa de televisão e até mesmo ganhar uma grande posição num dos eventos principais do nosso país, que é o carnaval, sem mesmo ter habilidade para isso. E eu não tô dizendo que ela não pode desenvolver isso, porque tem muitas coisas que a gente consegue desenvolver no meio do caminho. Mas assumir um papel que você não tem habilidade exige muita coragem. Então, é uma coisa que é possível a gente admirar, assim, sabe? Por mais que para algumas pessoas seja falta de noção, é essa falta de noção que tá abrindo um monte de porta, fazendo ela conquistar um monte de coisa, porque ela simplesmente vai lá e faz. E eu não tô dizendo que a gente tem que fazer coisas extremas, tá? Não tô dizendo que a gente tem que fazer coisas fora dos nossos valores, fora daquilo que a gente acredita. Eu não teria o mesmo posicionamento que ela em diversas coisas, mas é fato que ela não tá nem aí para aquilo que vão falar. Se acharem ruim, pouco importa, ela tá fazendo e tá conquistando um espaço e uma relevância ao longo de toda a carreira dela, justamente por aquilo que ela faz. E aí isso me trouxe uma reflexão que me fez pensar em várias áreas da minha vida. O quanto muitas vezes a gente tem muito receio de fazer determinadas coisas porque a gente não se considera capaz, não considera que temos habilidade suficiente para executar aquilo, não achamos que somos tão bons o suficiente para executar uma coisa, mesmo tendo as habilidades para fazer aquilo, mesmo tendo o conhecimento, mesmo tendo todo o repertório para executar aquilo, a gente ainda se sente muito inseguro. Talvez você vai se identificar comigo nesse ponto de muitas vezes tem o conhecimento, sabe o que tem que fazer, mas não consegue por não se achar capaz disso. E aí tem muita conexão com aquela coisa da síndrome da impostora, que a gente nunca se acha boa o suficiente, a gente nunca acha que tem capacidade suficiente, e aí a gente não alcança determinadas coisas, não consegue determinados resultados, como se fosse uma comprovação, aí realmente eu não sou tão boa. Fulano de tal, Beltrano, Ciclano, tá conseguindo, tá conquistando, tá fazendo, porque ele é mais capaz, porque ele tem mais conhecimento, ele sabe mais do que eu. E às vezes sim, às vezes realmente a pessoa sabe mais do que você, mas em outros casos a pessoa nem sabe mais. Às vezes ela tá no mesmo nível que você, ou até sabe menos do que você, mas a diferença é que ela teve a coragem de ir lá e executar aquilo que muitas vezes seu medo tá te impedindo de fazer. E eu consegui enxergar isso em várias partes do meu trabalho, como social media, por exemplo. Eu tenho uma agência de conteúdo, Amorosa Digital, vai estar aqui na descrição
descrição o link também para vocês conhecerem o meu trabalho. E muitas vezes eu vejo pessoas fazendo coisas terríveis dentro desse mercado. E eu não tô falando sobre quem tá começando, quem tá dando os primeiros passos, porque o importante é que a pessoa busque melhorar. Mas eu falo sobre pessoas que fazem um trabalho cheio de mentiras, que vendem golpes, não entregam aquilo que prometem, que somem. Recentemente teve uma grande polêmica aí dentro desse mercado de uma pessoa relatando a experiência que ela teve com uma profissional que se dizia ser estrategista de grandes players, dizia que fazia, acontecia e nem sequer entregou aquilo que foi combinado. Entregou os conteúdos que aquela pessoa tinha contratado. E aí eu olhei para essa situação e pensei, cara, que absurdo. E quantas pessoas não estão sendo enganadas por essa mesma profissional? Quantas pessoas não estão acreditando nesse discurso que ela está passando e estão sendo prejudicadas? Elas passam a não acreditar no trabalho de outros profissionais. E quantas pessoas boas, profissionais honestos, profissionais verdadeiros, profissionais que trabalham com o coração, trabalham com a verdade, não estão conseguindo clientes enquanto tem pessoas golpistas tirando dinheiro das pessoas. Mas aí me traz justamente essa reflexão. Essa pessoa que tá aplicando golpe, ela não tá certa, tá? Quero deixar isso bem claro pra você, não tô apoiando ela. Mas uma coisa que ela tem é a coragem de ir fazer. Independente, vai ter processo, a pessoa não vai gostar, ela não tá nem aí. Ela tá fazendo. E muitas vezes a gente que tem um trabalho honesto não tá fazendo, não tá divulgando, não tá mostrando o nosso trabalho. Isso é um tapa na cara pra gente que muitas vezes se acha desqualificado, se sente inseguro, mostrando que quem tá aplicando golpe não tá com vergonha de fazer. Quem tá vendendo mentira não tá com vergonha nenhuma de fazer. Como influenciadora, isso também me atravessa em muitos momentos. Quando eu não me acho capaz de fazer determinada publicidade, desenvolver determinado conteúdo, ou até mesmo de vir aqui no YouTube falar sobre alguma coisa, achando que eu não tenho conhecimento suficiente, que eu não tenho base o suficiente para falar sobre aquilo, quando tem tanta gente espalhando desinformação por aí e como se fosse verdade, quando tem tanta gente divulgando discursos tão ruins para as pessoas, incentivando a fazerem coisas tão ruins e não tem vergonha de fazer, não tem medo de fazer isso, não estão nem aí. Enquanto a gente está se escondendo muitas vezes por trás desse receio de não ser tão bom. Quem não tem bondade para oferecer não tá com vergonha disso. Vou trazer um exemplo de um outro nicho para vocês entenderem. Você é uma nutricionista e aí você tá com vergonha de fazer vídeos e de explicar alguns conceitos, até mesmo de compartilhar algumas dicas, porque você talvez pense assim, mas as pessoas já sabem disso. Mas isso aí todo mundo já falou. Mas todo nutricionista já falou sobre isso. Ou eu vou ser só mais uma na multidão. Mas lembre-se que tem gente compartilhando várias mentiras em relação à nutrição. Pessoas que nem sequer têm formação na área, divulgando um monte de coisa errada para as pessoas, gerando um monte de malefícios, gerando transtornos, desencadeando um terrorismo nutricional por aí, sem medo algum, sem vergonha nenhuma, não estando nem aí. E você que tem um conhecimento, formação, é uma boa profissional, tá disposta a contribuir com a vida das pessoas, não tá fazendo. Para pensar quantas pessoas estariam protegidas das mentiras de outros por conta da verdade que você contaria para elas. Fica aí a reflexão para você pensar. E isso vale para várias outras áreas, tá? E às vezes a gente se prende a tantas coisas, como por exemplo, não ter o melhor cenário. Eu não tenho uma baita decoração no meu quarto, eu não tenho os melhores equipamentos para gravação. Eu tô com a minha bagunça aqui, mas eu preciso estar aqui e falar isso para você, porque a minha mensagem é muito mais importante do que o cenário onde eu tô. A minha mensagem é muito mais importante do que a maquiagem, do que a roupa, do que qualquer coisa. O que eu posso agregar de valor para você é muito mais importante. Aquilo que eu tenho para oferecer para o mundo é muito mais importante. E eu não posso deixar de fazê-lo. Eu não posso deixar que todas essas mentiras que a minha cabeça cria me impeçam de falar para você algo que pode acrescentar na sua vida. Te lembrar que muitas vezes a única coisa que te falta é coragem. Porque habilidade você tem, conhecimento você tem. Mas eu ainda não tenho o suficiente. Você nunca vai saber. Eu nunca vou saber. Eu nunca vou ter todo o conhecimento de marketing, de criação de conteúdo do mundo. Sempre vão existir profissionais melhores do que eu. Sempre vão existir profissionais mais capazes do que eu, mais criativos do que eu. Sempre vão ter influenciadores melhores do que eu, com cenários melhores do que o meu, com conteúdo melhores do que o meu. Sempre vai existir. Você nunca vai ter todo o conhecimento do mundo, mas o que importa é você se dedicar a fazer o seu melhor dentro daquilo que você tem. E principalmente não negligenciar o conhecimento que você já tem, porque muitas vezes a gente se coloca mais para baixo, a gente não considera, a gente acha que não tem experiência, mas se você colocar na ponta do lápis tudo que você já fez, tudo que você já desenvolveu, todo o seu tempo de experiência, você vai ver que você sabe muito mais.
muito mais do que você mesmo imagina. E eu até falei no conteúdo que eu fiz nas outras redes, é que tem pessoas que sabem menos do que você, mas vão alcançar mais do que você, porque elas simplesmente têm coragem de fazer aquilo que você, mesmo tendo habilidade, mesmo sabendo, não faz. Muitas vezes já aconteceu de, por exemplo, eu comprar cursos, materiais, falar, nossa, eu vou ir assistir, não sei o quê. E eram coisas que eu já sabia. E eu só não tinha uma consciência de que eu já sabia aquilo. De que eu já tinha aquele conhecimento, mas eu me menosprezei de forma a achar que eu não era capaz. Só me faltava reconhecer a minha própria capacitação. E muitas vezes essa é a única coisa que falta para você também. Só reconhecer a sua capacitação. Porque não vai adiantar você buscar mais conhecimento, você saber mais, porque lá na frente, mesmo sabendo mais, você ainda vai continuar sem se reconhecer. Ainda vai achar que você não é bom o suficiente. Então, desde agora, comece a reconhecer aquilo que você já sabe até aqui. Tudo que vier agora é mais uma coisa, é mais um plus, é mais algo que vai acrescentar na minha vida. Talvez você, assim como eu, só precisa ser um pouco mais corajosa, só precisa ser um pouco mais forte, cara de pau, às vezes meio maluca mesmo, e aceitar coisas e falar, não, eu vou fazer acontecer. Eu tive uma situação que eu realmente falei, eu tenho capacidade, eu vou lá e vou fazer. Mesmo me sentindo muito insegura, eu só consegui fazer isso porque na época eu tava lendo esse livro aqui, Potencial Oculto. É um livro muito bom, vou deixar na descrição desse vídeo para vocês conhecerem. Foi uma experiência incrível, vale muito a pena você ler esse aqui. Como extrair o melhor de você e dos outros, isso aqui é extraordinário. Justamente na época que eu tava lendo esse livro, eu recebi um convite para dar uma aula que eu falei assim, nossa, mas eu não tenho capacitação para isso, tipo, as pessoas falam que eu sou boa nessa coisa, assim, e tal, tipo, mas não o suficiente para ensinar alguém. Mas aí eu li, justamente nesse livro, uma coisa que me fez aceitar, mesmo me sentindo insegura, que ele fala, se você duvida de si mesmo, também não deveria duvidar da sua opinião crítica a seu respeito? Hoje acredito que a síndrome do impostor é um sinal de potencial oculto. Parece que outras pessoas estão superestimando você, mas é mais provável que você esteja se subestimando. Elas reconheceram uma capacidade de crescimento que você ainda não enxerga. Se muita gente acredita no seu talento, talvez seja a hora de você acreditar também. E aí eu olhei para aquela situação e falei, se enxergaram em minha possibilidade de fazer isso, eu talvez deveria acreditar nessas pessoas. Porque se eu não acredito em mim, então eu deveria estar duvidando até dessa própria opinião a meu respeito. E aí eu fui lá e fiz, e foi uma experiência incrível. Inclusive quero mais convites para aulas, porque eu amei, amei, amei. E aí tem várias coisas que esse livro vai trazer pra gente, como por exemplo, meu sucesso não dependia da minha habilidade inicial, dependia da minha capacidade e vontade de aprender. O que mais importa é que você esteja disposta a ser melhor, tenha essa capacidade e vontade de aprender, porque muitas vezes o medo é tão grande que te paralisa e aí você não faz nada. Você nem usa a habilidade que você já tem e nem procura melhorar, porque você já acha que você não é boa o suficiente mesmo, então nem adianta tentar. E aí tem uma outra coisa que ele fala aqui, se deixar, gente, eu vou ler esse livro inteiro pra vocês, tá? Mas são só alguns pontos. Ele diz assim, a síndrome do impostor diz, não sei o que eu estou fazendo e é só questão de tempo até todo mundo descobrir. Então é aquela coisa de uma hora ou outra as pessoas vão saber que eu não sou tão boa. Mas a mentalidade de crescimento diz, ainda não sei o que eu tô fazendo, mas é só questão de tempo até eu descobrir. E é justamente nesse ponto que entra a coragem que às vezes nos falta. Você pode realmente pensar, nossa, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sou realmente tão boa nisso aqui, mas eu vou ser. Eu vou atrás e eu vou descobrir. E eu vou descobrir no tempo. Enquanto eu estiver fazendo, eu vou descobrindo, eu vou desenvolvendo. Eu diria que a grande maioria das vezes, a única coisa que realmente falta pra gente é só a coragem. Você já tem habilidade, conhecimento, potencial, só te falta a coragem de ir lá e fazer, de aceitar uma proposta que te ofereçam, mesmo que você ache que você não é tão boa, aceitar e se propor o desafio, é sair um pouco daquela tal zona de conforto e se propor a, eu vou aceitar o desafio e eu vou fazer isso acontecer. E por último, mas não menos importante, eu vou usar a maior e melhor fonte de conhecimento e habilidade do mundo, que é a Bíblia. E lá no livro de Josué, logo no primeiro capítulo, aonde Deus está dando uma ordem para Josué, uma das coisas mais incríveis que tem aqui é Deus falando para ele: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados.
seja somente forte e muito corajoso. E mais uma vez depois, Deus vai falar novamente: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E é isso que eu quero falar para você. Não sei se você acredita na palavra de Deus, mas se sim, lembre-se desse versículo, lembre-se dessa mensagem e dessa ordem. Muitas vezes o que está faltando para nós é unicamente ser somente forte e muito corajosa para enfrentar o desafio que está ali na frente, para nos dispor a ir e conquistar aquilo que já nos foi prometido, aquilo que as pessoas já enxergaram de potencial pra gente. Deus aqui já tinha prometido aquela terra. Só faltava aqui a força e a coragem de ir e conquistar aquela terra que já tinha sido prometida por Deus e não olhar para os gigantes, não olhar para os desafios e falar: ai, realmente não dá pra mim. A gente precisa olhar isso aqui e falar: o Senhor já me prometeu, eu vou lá e eu vou fazer acontecer. Ou as pessoas acreditaram em mim, eu vou lá e vou fazer acontecer. E se talvez não acreditaram em mim, eu vou lá e eu vou fazer acontecer. Eu vou dar o meu melhor, eu vou ser corajosa e eu vou executar. Esse vídeo é um incentivo para você, assim como é um incentivo para mim mesma. Provavelmente eu vou voltar e eu mesma vou reassistir esse vídeo em alguns momentos para lembrar isso. Seja corajosa. Às vezes vai parecer maluquice, é só essa pitadinha de coragem, um pouquinho de maluquice e ir pra cima, porque você vai conseguir. Você vai ir muito além do que você imagina se você for corajoso o suficiente para dar os primeiros passos e fazer aquilo que muitas vezes o seu medo tá te impedindo. Eu espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. Compartilha com uma amiga, sabe, uma amiga que você gosta muito, uma amiga que você ama. Compartilha esse vídeo com ela para que ela também seja alcançada por isso e receba um empurrãozinho para ser um pouco mais corajosa. Não deixe de curtir o vídeo, comenta aqui para mim o que você precisa ter coragem, sabe? Como é que você se sente em relação a isso? Se esse vídeo te ajudou. E não esquece de se inscrever aqui no canal para continuar aqui comigo e a gente continuar tendo esses papos que vão edificar a nossa vida, para ajudar a nos desenvolver como uma melhor versão de nós mesmas, mais bonitas, mais sábias, mais inteligentes e mais corajosas. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!